prometido, vídeo cumprido. Esse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre algo muito importante para mim. Demorou muito para que eu pudesse gravar esse tema, mas Deus tem tocado muito no meu coração. Então é uma forma de prevenção, uma forma de orientação e também um testemunho. Porque eu tive câncer. Primeiramente, eu quero deixar claro que nenhuma dessas informações aqui sobre o câncer, né, sobre os motivos do câncer, são orientações de profissionais. São apenas questões minhas, tá? São apenas articulações minhas e meu ponto de vista. Não significa que esse é um motivo biológico ou o motivo realmente verdadeiro pelo câncer, por eu ter passado pelo câncer, tá? Mas vamos lá. Para que eu possa conversar com vocês sobre esse meu ponto de vista, do motivo pelo qual eu tive câncer, eu tenho que voltar lá para minha infância. Eu vou colocar uma foto aqui de quando eu tinha um ano e meio, alguma coisa assim, e vocês vão reparar um volume na mama, né? Mesmo de bebê, eu tinha aquele volume, eu tinha mama bem saliente. E é comum em algumas crianças, porém, naquela época, em 87, 88, minha mãe, por questionar isso aos médicos, os médicos disseram que era excesso de hormônio. A criança tem muito hormônio, tá? E durante a minha infância, tudo que eu me lembro em relação às dores que eu tinha, alguns nódulos que eu tinha na virilha e na axila, os médicos diziam à minha mãe que era excesso de hormônio. Aos 10 anos de idade, eu me lembro que eu já tinha que usar o sutiã, porque eu tinha era bem visível a mama já. E eu lembro que nessa época também já iniciaram em mim os pelos pubianos, o aparecimento dos pelos pubianos. Também lembro de eu ir ao pediatra e um pediatra dizer basicamente a mesma coisa, talvez não com essas palavras, mas basicamente a mesma coisa, que era excesso de hormônios. Bom, para resumir, eu tive a minha menarca, né, a primeira menstruação aos 13 anos e o segundo mês, quando já veio a menstruação, eu tive um fluxo muito grande. E nos meses seguintes também, fui novamente levada ao pediatra e foi me passado um remédio para controlar esse fluxo, né? Ou seja, um anticoncepcional, né? Que eles falam assim, um anticoncepcional mais fraquinho. Não, controlador de hormônios, né? Então a gente sabe que basicamente é a mesma coisa. E então, desde os 13 anos, eu comecei a fazer uso desse tipo de droga. E assim, só foi piorando com o passar do tempo. Por que só foi piorando, Fran? Porque depois, na minha juventude, eu comecei a fazer uso do próprio anticoncepcional, sem muita orientação, né? Pelo menos eu acredito que a maior parte das mulheres da minha época, e não sei se é assim até hoje, começou a sua atividade sexual, né? Começa a usar o anticoncepcional como principal meio contraceptivo, sem muita orientação dos males que isso pode causar futuramente, né? Sem indicação de quando usar, de quando parar, qual a melhor marca, qual é o melhor remédio. Bom, nós sabemos, ou pelo menos eu sei, e desde quando eu me formei como educadora física lá em 2007, que o anticoncepcional é um dos piores anabolizantes que a mulher pode usar, né? Os males que ele traz para o corpo é grande. Em 2010, além de tudo isso que eu já tinha passado e já tinha naturalmente em mim o excesso de hormônio, eu fiz o uso de hormônios sintéticos, né? Naquela época eu queria ganhar um maior volume de massa magra e não busquei orientação profissional e fui por indicação dos colegas de trabalho, né? E acabei usando drogas que depois, futuramente, eu entendi que eram fortíssimas e que o uso que eu fiz foi totalmente inapropriado, tanto para a minha idade, quanto para o meu biológico, quanto para qualquer ser humano. E tive colaterais, os colaterais normais, que esses hormônios, gente, eu tô falando de drogas sintéticas, de hormônio sintético, nada mais que as bombas que a gente ouve falar por aí, os anabolizantes, tá bom? Não vou citar nomes aqui, não vou. Fiz o uso, passei pelos colaterais, cheguei ao resultado que eu queria, foi por pouco tempo, foi, mas eu fiz, tá? Me arrependo muito disso.
Não culpo a falta de orientação, tenho total autorresponsabilidade sobre os meus atos, pois eu era uma profissional, sou um profissional da área da saúde, mas fui totalmente imatura e inconsequente. Mesmo tendo a vida inteira uma dieta bem legal, uma alimentação saudável, por própria escolha minha, e depois também desse pesar, eu mantive uma alimentação e uma rotina de vida muito saudável, mas fiz uso de anabolizantes. Bom, enfim, o câncer que eu tive, a gente tem pelo menos 5 tipos de câncer de mamas diferentes. Um carcinoma hormonal, tá, gente? Hormonal, a classificação dele. E, bom, hormonal é excesso de hormônios, o que eu vi a minha vida inteira. Então, uma pessoa que já tinha um excesso de hormônios, dos quais hormônios eu nunca fui orientada a saber quais eram, ainda fiz o uso de hormônios sintéticos e tive aí o câncer hormonal. Coincidência ou não, causa ou não, essa é a minha história, né? O que eu acredito. Claro que existem muito mais situações que trazem o câncer a uma pessoa, né? Hoje é comprovado por alguns estudos que é a questão emocional e com certeza os 2 anos que antecederam o meu câncer, eu estava num estado emocional muito grave, muito ruim, eu estava passando por uma depressão, por problemas muito fortes na minha vida, pessoais e profissionais, né? Realmente, os últimos 2 anos que antecederam a doença foi uma das piores fases da minha vida emocional. E também eu acho que a questão alimentar nem tanto, porque eu sempre tive uma alimentação regrada, bem legal. Comia bobeira, assim, já comi muito fast food, mas nada de exagero, né? Perto de pessoas que eu conheço. O uso de anabolizantes teve, mas também foi bem pouco perto de outras pessoas com quem eu convivi e que eu sei que não passaram pelo câncer, mas eu acredito que tudo é uma junção, né? É uma combinação, é uma mistura de tudo um pouco, né? Eu já tinha na minha genética essa questão do excesso de hormônio, quais eu não sei. Depois teve o uso de contraceptivos muito cedo, né? Do controlador hormonal, do controlador não, hormonal, desculpa, do controlador para menstruação, não sei como que é o nome real disso. Depois, logo em seguida, eu fiz uso durante muitos anos. Depois, na minha juventude, fiz o uso de contraceptivos direto, não dava pausa. E parei de usar anticoncepcional aos 28 anos. Hoje eu tenho 37, tá, gente? Então, desde os 28 anos eu não usava, né, comprimidos anticoncepcionais. E desde os 24 anos também pra cá não fiz uso de anabolizantes, mas um dia a conta é cobrada, né? Então eu acho que é isso, gente. Eu acho que é uma junção da minha genética, mais o uso de contraceptivos em excesso, mais o uso da droga, anabolizante, a questão emocional. O médico próprio oncologista diz que é praticamente impossível saber a causa do câncer, né? Específica para cada pessoa. Mas eu creio que essa combinação ruim na minha vida pode ter me causado essa doença que me custou tanto. Bom, esse vídeo é feito com muito carinho, como eu disse lá no início, como forma de testemunho, orientação, né? Nada é comprovado, nem vou correr atrás de saber se é real o que eu estou falando ou se não tem nada a ver, é apenas o meu pensamento e que fique aí para você como exemplo, que está buscando aí coisas para a sua vida que às vezes não vão te fazer muito bem a longo prazo. Então, é isso. Fiquem com Deus, fiquem bem. Obrigado por assistir.